O milionário obrigou o filho a se casar com uma virgem de 22 anos. A noiva parecia perfeita, mas escondia um segredo chocante. O noivo foi forçado ao casamento sem saber toda a verdade. Quando o segredo veio à tona, ninguém estava preparado. Se esta história lhe interessou, inscreva-se em nosso canal, não se esqueça de curtir este vídeo e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. O reflexo no espelho parecia estranho para Beatriz Martins, enquanto ela se observava envolta em metros de seda branca e renda delicada. O vestido de noiva, que valia mais do que tudo que sua família já havia possuído, caía perfeitamente em seu corpo esguio, uma peça de estilista selecionada por sua futura sogra. Cada detalhe havia sido meticulosamente escolhido, desde o véu bordado com pérolas até a bainha costurada à mão que roçava o piso de mármore. No entanto, enquanto Beatriz estudava sua aparência, sentia-se como uma impostora vestindo o sonho de outra pessoa. Em menos de 24 horas, ela se tornaria a senhora Alexandre Ribeiro, esposa do herdeiro das empresas Ribeiro, um dos maiores conglomerados do país. O pensamento fazia seu estômago revirar, não de emoção, mas de determinação. Este casamento não era sobre amor, era sobre justiça, sobre corrigir os erros do passado que haviam despojado sua família de tudo o que haviam construído. Senhorita Martins? Uma suave batida acompanhou a voz da organizadora do casamento. O Sr. Ribeiro pai gostaria de ter uma palavra com a senhorita. Os dedos de Beatriz instintivamente se fecharam em punhos, amassando o tecido caro. Respirando fundo, ela alisou as rugas e endireitou a coluna. Por favor, diga a ele que estarei lá em um momento. O caminho pelos corredores da mansão dos Ribeiro parecia como navegar por um campo de batalha. Cada passo no piso de mármore polido ecoava com propósito. As pinturas nas paredes, peças de valor inestimável coletadas ao longo de gerações, pareciam observá-la com olhos desconfiados. Ela conhecia cada detalhe desta casa, havia estudado sua planta e história meticulosamente, embora só tivesse estado aqui algumas vezes. O escritório de Roberto Ribeiro era exatamente como ela havia imaginado, um testemunho de poder e dinheiro antigo. Painéis de madeira escura revestiam as paredes, e uma mesa maciça dominava o espaço. Atrás dela estava sentado o homem que havia orquestrado todo o seu futuro, ou assim ele pensava. Beatriz. Sua voz carregava o peso da autoridade, mas ela detectou algo mais em seu tom. Desconforto. Por favor, sente-se. Ela escolheu permanecer em pé, seu vestido branco criando um contraste marcante contra a decoração escura da sala. O senhor queria me ver? Roberto Ribeiro levantou-se, seu corpo alto projetando uma longa sombra na luz do fim da tarde. Amanhã você se tornará oficialmente parte desta família. Confio que entenda o que isso significa. Claro, senhor Ribeiro. Estou honrada com o arranjo. A palavra tinha um gosto amargo em sua língua. Ele moveu-se ao redor da mesa, estudando-a com olhos que haviam destruído inúmeros rivais nos negócios. Honra não tem nada a ver com isso. Este casamento é necessário, por razões que vão além do seu entendimento. Alexandre pode não ser o marido mais convencional, mas ele lhe proporcionará uma vida com que a maioria das pessoas apenas sonha. Beatriz permitiu que um pequeno sorriso ensaiado surgisse em seu rosto. A reputação de seu filho o precede, Sr. Ribeiro, mas tenho certeza de que o casamento o mudará. A ironia em sua voz era sutil o suficiente para passar como inocência. Apenas lembre-se do seu lugar, ele disse, seu tom carregando um aviso. Esta família tem tradições, expectativas. O acordo pré-nupcial já foi assinado, ela interrompeu suavemente. Cada cláusula, cada condição. Sei exatamente no que estou me metendo. Roberto Ribeiro estreitou os olhos, e por um momento Beatriz se perguntou se ele poderia ver através de sua fachada cuidadosamente construída. Mas então ele assentiu, aparentemente satisfeito. Bom, então nos entendemos. Quando Beatriz deixou o escritório, seu coração acelerou com uma mistura de ansiedade e triunfo.
Roberto Ribeiro pensava que estava protegendo seu império ao trazê-la para o redil. Ele não tinha ideia de que ela era o começo de seu fim. Em seu quarto temporário, Beatriz pegou seu telefone e olhou para a última mensagem que havia recebido. Tudo está em ordem. Não se esqueça do porquê de você estar aí. O remetente estava listado simplesmente como tio, mas Beatriz sabia melhor. Cada movimento neste jogo havia sido calculado muito antes de ela jamais colocar os pés na mansão dos Ribeiro. Pela janela, ela observava enquanto carros chegavam para o jantar de ensaio. O mais recente carro esportivo de Alexandre rugiu na entrada da garagem, seu futuro marido retornando de qualquer diversão que tivesse ocupado sua tarde. Ela só o havia encontrado 3 vezes durante seu noivado relâmpago, cada encontro revelando um homem que parecia mais interessado em sua próxima festa do que nos negócios da família. Mas algo nele incomodava seus instintos. Durante o último encontro, ela o pegou observando-a com uma intensidade que não combinava com sua persona de playboy. Era quase como se... Beatriz balançou a cabeça, afastando o pensamento. Ela não podia se dar ao luxo de ter dúvidas agora. Amanhã, ela se casaria com Alexandre Ribeiro e o verdadeiro jogo começaria. Anos de preparação, de aprender cada detalhe sobre a família Ribeiro, seu império e suas fraquezas, finalmente seriam postos em prática. Enquanto se trocava para o jantar de ensaio, Beatriz lembrou-se das palavras de seu pai de muito tempo atrás. Nos negócios, como no xadrez, a rainha é a peça mais poderosa. Mas ela deve esperar pelo momento certo para atacar. Amanhã ela entraria no tabuleiro, mais uma peça em um jogo que vinha se desenrolando por décadas. Mal sabia ela que não era a única jogando. Alexandre Ribeiro afrouxou a gravata borboleta enquanto contemplava o horizonte de São Paulo do seu apartamento cobertura. O jantar de ensaio havia sido exatamente o que ele esperava. Um desfile de sorrisos falsos e julgamentos sussurrados. Os sócios comerciais de seu pai, membros do conselho e alpinistas sociais, haviam se reunido para testemunhar a domesticação do notório herdeiro Ribeiro. Se ao menos eles soubessem o que realmente estava acontecendo. Ele tomou um gole de uísque e abriu o arquivo em seu laptop, a verdadeira história de Beatriz Martins. No papel, ela era filha de um empresário fracassado, criada em relativa obscuridade após o colapso da empresa de seu pai. Mas Alexandre havia passado meses desvendando a verdade, montando um quebra-cabeça que apontava para algo muito mais complexo. Queimando as pestanas até tarde, irmão. Vitória Ribeiro apareceu na porta, ainda usando seu vestido de gala do jantar de ensaio. Apenas revisando alguns detalhes para amanhã. Ele fechou o laptop suavemente. Sua irmã era a única pessoa em quem realmente confiava, mas mesmo ela não conhecia toda a extensão de sua investigação. Vitória caminhou até o bar e serviu-se de uma bebida. Ela é interessante, sua noiva. Não é bem o que eu esperava. Ah? Alexandre virou-se para encarar sua irmã. E o que você esperava? Alguém mais. Desesperada para agradar, ela se porta como se já pertencesse ao nosso mundo. É quase como se ela estivesse se preparando para isso a vida toda. Alexandre completou, observando cuidadosamente a reação de sua irmã. Os olhos de Vitória se estreitaram. Alex, o que está realmente acontecendo? Este casamento arranjado surgiu do nada. Papai nunca mostrou interesse em sua vida pessoal antes e, de repente, ele está insistindo nesta mulher específica? Alexandre caminhou até as janelas do chão ao teto, seu reflexo sobrepondo-se às luzes da cidade abaixo. Você já se perguntou sobre a falência dos Martins? Como uma empresa que estava à beira de revolucionar a indústria de tecnologia, de repente entrou em colapso. Isso foi antes do meu tempo na empresa, disse Vitória. Mas lembro que papai ficou particularmente satisfeito em adquirir as patentes deles. Satisfeito demais, murmurou Alexandre. Tenho feito algumas investigações. A história oficial não faz sentido. E o momento deste casamento, justo quando estamos prestes a anunciar a maior fusão na história da empresa. Vitória colocou seu copo com um estalo agudo. Você acha que Beatriz está conectada a tudo isso? Alex, tenha cuidado.
Se papai descobrir que você está investigando... Papai é quem deveria ter cuidado, interrompeu Alexandre. Ele pensa que está resolvendo um problema ao arranjar este casamento. Mas não acho que ele perceba o que realmente convidou para nossa casa. O silêncio entre eles estava carregado de preocupações não expressas. Finalmente, Vitória perguntou: então por que prosseguir com isso? Por que não expor o que você descobriu? Os lábios de Alexandre se curvaram em um sorriso que não alcançou seus olhos. Porque às vezes a melhor maneira de entender seu inimigo é mantê-lo por perto. Além disso, estou curioso para ver como isso se desenrola. Beatriz Martins não é a única que sabe usar uma máscara. Depois que Vitória saiu, Alexandre voltou ao seu laptop. A tela exibia uma série de fotografias. Beatriz em várias idades, sempre ao fundo de importantes eventos de negócios, sempre observando, aprendendo. Seu pai pode ter perdido sua empresa, mas claramente havia preparado sua filha para algo maior. A última foto chamou sua atenção. Beatriz em um gala beneficente 3 anos atrás, conversando com um homem cujo rosto estava virado para longe da câmera. Alexandre havia passado semanas tentando identificá-lo, mas o homem permanecia um fantasma, assim como muitas das peças neste quebra-cabeça. Seu telefone vibrou com uma mensagem de seu pai. Tudo está pronto para amanhã. Não estrague isso. Alexandre enviou de volta um simples entendido antes de servir-se de outra bebida. Seu pai pensava que estava controlando toda esta situação, usando seu filho como um peão no jogo que estava jogando com a família Martins. Velho não tinha ideia de que seu filho havia superado o papel do playboy irresponsável anos atrás. Amanhã, ele se casaria com Beatriz Martins. Ela entraria no casamento pensando que tinha todas as cartas na mão, sem saber que sua infiltração cuidadosamente planejada havia sido antecipada. Alexandre havia passado anos construindo sua fachada de despreocupado, deixando seu pai acreditar que ele não era nada além de um playboy privilegiado. Aquela máscara havia permitido que ele investigasse os negócios mais obscuros da empresa sem levantar suspeitas. Agora, enquanto se preparava para adicionar marido à sua coleção de papéis, Alexandre sentiu uma estranha mistura de antecipação e algo mais que não conseguia nomear. Beatriz era brilhante, ele tinha que reconhecer isso. A maneira como ela havia orquestrado seu caminho para o círculo íntimo de sua família era impressionante. Em outra vida, eles poderiam ter sido aliados formidáveis em vez de adversários. Uma última mensagem iluminou seu telefone. Alvo em posição. Proceda conforme planejado. Alexandre a deletou imediatamente. O dia de amanhã colocaria em movimento eventos que vinham sendo preparados há anos. A questão era, de quem o plano prevaleceria? Enquanto a cidade brilhava abaixo, Alexandre Ribeiro ergueu seu copo em um brinde silencioso à sua noiva. O jogo estava prestes a começar, e ele pretendia vencer. A cerimônia de casamento se desenrolou como uma apresentação perfeitamente coreografada. Cada flor, cada nota musical, cada flash de câmera havia sido meticulosamente planejado para criar a ilusão de um romance de conto de fadas. Beatriz estava no altar ao lado de Alexandre, suas mãos unidas, enquanto o padre falava sobre amor e devoção. Seu vestido branco cintilava sob as luzes da catedral, e Alexandre apresentava uma figura impressionante em seu smoking sob medida. O que a elite reunida da sociedade paulistana não podia ver eram os pensamentos calculados passando pelas mentes de ambos enquanto trocavam seus votos. Eu, Beatriz Martins, aceito você, Alexandre Ribeiro. Sua voz era clara e firme, não revelando nenhuma das emoções complexas que agitavam sob seu exterior sereno. Enquanto pronunciava as antigas promessas, sua mente catalogava cada reação sutil dos membros da família Ribeiro, sentados na primeira fileira. Roberto Ribeiro sentava-se com sua presença imponente habitual, mas Beatriz notou a leve tensão em sua mandíbula. Sua esposa, Eliana, mantinha seu sorriso perfeito, embora seus dedos estivessem brancos de tanto apertar sua bolsa de grife. Vitória Ribeiro, a única membro da família que parecia genuinamente intrigada em vez de ansiosa, observava a cerimônia com olhos aguçados e analíticos. Quando Alexandre pronunciou seus votos,
Beatriz sentiu algo inesperado em seu toque, uma suave pressão de seus dedos contra os dela, que parecia carregar uma mensagem. Ela arriscou um olhar para seu rosto e o encontrou observando-a com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. Havia algo em seus olhos que não estava presente durante seus encontros anteriores, algo que a fez questionar se havia subestimado a complexidade do homem com quem estava se casando. A recepção que se seguiu foi uma aula magistral em teatralidade da alta sociedade. Beatriz e Alexandre desempenharam seus papéis perfeitamente, a noiva corada e o playboy reformado, profundamente apaixonados e prontos para começar sua vida juntos. Eles dançaram, alimentaram-se com bolo e aceitaram congratulações de centenas de convidados cujos nomes Beatriz havia memorizado junto com suas conexões com as empresas Ribeiro. "Você é natural nisso", Alexandre murmurou durante sua primeira dança, seus lábios próximos ao ouvido dela. "Quase se poderia pensar que você esteve se preparando para isso sua vida inteira." O passo de Beatriz não vacilou, mas seu coração pulou uma batida. Havia algum significado oculto em suas palavras, ou ela estava sendo paranoica? "Toda garotinha sonha com seu dia de casamento", ela respondeu suavemente, seu tom leve e romântico para o benefício dos convidados que observavam. De fato, sua mão apertou-se ligeiramente na cintura dela. "Embora eu imagine que a maioria das garotinhas não passe tanto tempo estudando finanças corporativas e histórias familiares." Antes que Beatriz pudesse responder, a música terminou, e eles foram levados para um turbilhão de fotografias e conversas. Mas as palavras de Alexandre ecoaram em sua mente, adicionando outra camada de complexidade à sua posição já precária. Mais tarde naquela noite, Beatriz se encontrou sozinha por um momento no terraço da mansão dos Ribeiro. O ar do fim do verão estava carregado com o perfume de rosas, e o som da recepção filtrava-se através das portas abertas atrás dela. Que atuação e tanto lá dentro! Vitória Ribeiro saiu das sombras com 2 taças de champanhe nas mãos. Ela ofereceu uma para Beatriz. "Você e meu irmão parecem bem compatíveis." Beatriz aceitou o champanhe com um sorriso cuidadoso. "Obrigada. Seu irmão é não exatamente o que eu esperava." "Engraçado." Vitória tomou um gole de seu champanhe. "Ele disse o mesmo sobre você." Ela estudou Beatriz por cima da borda de sua taça. "Sabe, sempre me perguntei por que uma garota da sua origem aceitaria tão rapidamente um casamento arranjado com nossa família. A maioria das mulheres teria perguntas, dúvidas. Talvez eu não seja como a maioria das mulheres." Beatriz encarou. Vitória com firmeza. "Não", Vitória concordou, "você certamente não é. O que me deixa muito curiosa sobre que tipo de mulher você realmente é." O momento foi interrompido por Roberto Ribeiro, que apareceu na porta. "Beatriz, querida, venha para dentro. Há algumas pessoas que gostaria que você conhecesse." Enquanto Beatriz seguia seu novo sogro de volta para a recepção, ela avistou uma figura na borda do jardim, um homem que ela reconheceu, mas não esperava ver. Ele desapareceu nas sombras antes que ela pudesse ter certeza, mas a visão enviou um arrepio pela sua espinha. Se era quem ela pensava que era, o jogo estava se tornando mais complicado do que ela havia antecipado. O resto da noite passou em um borrão de apresentações e conversas cuidadosamente elaboradas. Beatriz conheceu membros do conselho, acionistas e parceiros de negócios, cada interação uma oportunidade para reunir informações de que precisaria mais tarde. Mas ela não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada. Não apenas pelos convidados ou pela família Ribeiro, mas por outros escondidos na periferia desta produção elaborada. Quando a recepção terminou, Beatriz e Alexandre se prepararam para partir para sua lua de mel, uma estadia de 2 semanas em um resort em uma ilha privada. Mais uma peça da performance, mais uma oportunidade para ambos avançarem suas agendas ocultas. Na limusine, depois de terem se despedido da multidão que os aclamava, o silêncio caiu entre eles. Beatriz notou que Alexandre havia retirado seu telefone e estava digitando algo rapidamente, antes que a escuridão envolvesse a tela. "Sabe", ele disse casualmente,
Meu pai acha que este casamento resolverá todos os seus problemas. Ele virou-se para olhá-la, sua expressão ilegível na luz fraca. Pergunto-me o que seu pai pensaria sobre isso. A respiração de Beatriz ficou presa em sua garganta, mas anos de treinamento mantiveram seu rosto neutro. Meu pai não está aqui para pensar qualquer coisa sobre isso. O sorriso de Alexandre era apenas visível nas luzes das ruas que passavam. Não, suponho que não esteja. Ele alcançou o champanhe resfriando no bar da limusine. Há novos começos, Sra. Ribeiro. Que ambos encontremos o que estamos procurando. Enquanto suas taças se tocavam, Beatriz não pôde deixar de sentir que a verdadeira cerimônia havia acabado de começar. Os votos que haviam trocado na igreja eram apenas palavras, mas este momento, este reconhecimento silencioso do jogo que estavam jogando, parecia a verdadeira união de seus destinos. A ilha privada era um paraíso projetado para inspirar romance, com praias intocadas, acomodações luxuosas e funcionários que pareciam antecipar cada necessidade deles. Beatriz e Alexandre moviam-se durante sua lua de mel como atores em uma peça bem roteirizada, de mãos dadas encaminhadas ao luar e compartilhando jantares íntimos, sempre cientes dos olhos observadores da equipe do resort, que, sem dúvida, relatavam de volta a Roberto Ribeiro. Mas nos momentos tranquilos, quando estavam verdadeiramente sozinhos, uma dinâmica diferente emergia. Eles circulavam um ao outro como dançarinos cautelosos, cada um testando os limites do outro, procurando fraquezas e, ocasionalmente, revelando vislumbres de seus verdadeiros eus. Na terceira noite, enquanto estavam sentados no terraço privativo de sua vila com vista para o oceano, Alexandre quebrou a charada cuidadosamente mantida. Conte-me sobre o homem no jardim em nosso casamento. A mão de Beatriz ficou imóvel em sua taça de vinho. Como? Você viu alguém que não deveria estar lá. Sua reação foi sutil, mas eu notei. O tom de Alexandre era casual, mas seus olhos estavam afiados. Assim como notei como você tem analisado o sistema de Wi-Fi do resort e testado os limites da vigilância da equipe. Beatriz colocou sua taça e virou-se para encará-lo completamente. Se você é tão observador, deve ter notado também que não sou a única fazendo ligações privadas quando acha que ninguém está olhando. Um sorriso brincou nos cantos da boca de Alexandre. Touché. Ele recostou-se em sua cadeira, estudando-a, com nova apreciação. Sabe, quando meu pai anunciou pela primeira vez este arranjo, pensei que ele estava finalmente perdendo o juízo. O grande Roberto Ribeiro, orquestrando um casamento como algum monarca medieval. E agora? Beatriz incentivou, curiosa apesar de si mesma. Agora eu acho que ele está mais assustado do que jamais o vi. A expressão de Alexandre tornou-se pensativa. A questão é, o que poderia assustar um homem como meu pai o suficiente para trazê-la para nossa família? Beatriz igualou sua postura, relaxada, mas alerta. Talvez ele simplesmente quisesse garantir o futuro de seu filho com uma esposa adequada. Adequada. Alexandre riu suavemente. Sim, você certamente se moldou na candidata perfeita. Educada em todas as escolas certas, treinada em todas as graças sociais corretas, com apenas mistério suficiente em seu passado para ser intrigante em vez de suspeita. Você fez sua pesquisa, Beatriz reconheceu, sua mente correndo para entender quanto ele realmente sabia, assim como você fez a sua. Ele levantou-se e caminhou até a grade do terraço, olhando para o oceano iluminado pela lua. Você sabia que Vitória acha que poderíamos realmente ser perfeitos um para o outro? Ela diz que temos o mesmo olhar em nossos olhos famintos, por algo além de dinheiro e poder. Beatriz juntou-se a ele na grade, perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele, mas não exatamente tocando-o. É pelo que você acha que estamos famintos. Verdade, ele disse simplesmente. Justiça, talvez. Vingança, possivelmente. Ele virou-se para encará-la, e pela primeira vez, Beatriz viu algo cru e honesto em sua expressão. A questão é, estamos buscando isso das mesmas pessoas? Antes que Beatriz pudesse responder, uma notificação tocou em ambos os telefones, simultaneamente.
Eles compartilharam um olhar de surpresa antes de verificarem seus dispositivos. A mensagem de Beatriz era de seu tio. Planos acelerando. Esteja pronta. Ela vislumbrou a tela de Alexandre antes que ele a bloqueasse, vendo apenas as palavras ativo em posição. O momento de honestidade passou, substituído por suas máscaras cuidadosas habituais. Mas algo havia mudado entre eles, um reconhecimento de sua circunstância compartilhada, se não de seus objetivos compartilhados. Os próximos dias caíram em um padrão. Eles mantiveram sua fachada de recém-casados para o benefício dos outros, enquanto se engajavam em uma dança complexa de informação e desinformação quando sozinhos. Beatriz descobriu que Alexandre era muito mais inteligente e observador do que sua reputação de playboy sugeria, e ela se viu genuinamente apreciando suas batalhas verbais. Uma tarde, enquanto estavam deitados junto à sua piscina privativa, Alexandre fez uma pergunta que a pegou desprevenida. Se as coisas tivessem sido diferentes, se as histórias de nossas famílias não fossem o que são, você acha que poderíamos ter sido felizes juntos? Beatriz virou a cabeça para olhá-lo, surpresa pelo tom de genuína curiosidade em sua voz. Você está sugerindo que existe uma versão de nossa história onde nos conhecemos naturalmente e nos apaixonamos? Coisas mais estranhas já aconteceram. Ele se apoiou em um cotovelo, projetando uma sombra sobre o rosto dela. Você não pode negar que há algo entre nós, algo real sob toda a pretensão. Por um momento, Beatriz permitiu-se imaginar um mundo onde ela não tivesse passado anos planejando sua infiltração na família Ribeiro, onde Alexandre não estivesse jogando seu próprio jogo perigoso. O pensamento era ao mesmo tempo atraente e doloroso. O problema com o "e se", ela disse, finalmente, é que não muda o que é. Alexandre estendeu a mão e traçou um dedo ao longo da mandíbula dela, o gesto de alguma forma tanto terno quanto ameaçador. Não, mas às vezes entender o que poderia ter sido nos ajuda a decidir o que deveria ser. Naquela noite, enquanto Beatriz se preparava para outro jantar cuidadosamente coreografado, ela recebeu outra mensagem de seu tio. Esta continha apenas uma fotografia, uma imagem recente de Roberto Ribeiro se encontrando com alguém cujo rosto estava escondido da câmera, mas Beatriz reconheceu o cenário. Era o mesmo jardim onde ela havia avistado a figura misteriosa em seu casamento. Quando ela saiu do banheiro, encontrou Alexandre ao telefone, falando em tons baixos e urgentes. Ele encerrou a ligação rapidamente quando a viu, mas não antes que ela o ouvisse dizer: certifique-se de que o conselho esteja pronto. Tudo muda quando voltarmos. Seus olhos se encontraram no espelho enquanto Beatriz prendia seu colar, um presente de casamento de Roberto Ribeiro, que provavelmente continha um dispositivo de rastreamento. Ambos estavam cientes de que sua bolha de lua de mel estava prestes a estourar, que os verdadeiros desafios os aguardavam de volta em São Paulo. Questão era: quando as máscaras finalmente caíssem, quem ficaria de pé? A cobertura dos Ribeiro parecia diferente quando Beatriz e Alexandre retornaram da lua de mel. O calor artificial do paraíso da ilha deu lugar à dura realidade de sua nova vida juntos. Cada cômodo havia sido meticulosamente preparado para sua chegada. Suas roupas penduradas lado a lado no closet, seus produtos de higiene organizados no banheiro de mármore, suas fotos do casamento já emolduradas e exibidas. Beatriz estava parada diante das janelas do chão ao teto, observando o pôr do sol pintar o horizonte de São Paulo em tons de ouro e púrpura. Atrás dela, podia ouvir Alexandre ao telefone, sua voz baixa e medida, enquanto discutia seu retorno ao escritório amanhã. A lua de mel havia acabado em mais de um sentido. A reunião do conselho está marcada para as 9, ele disse, encerrando sua ligação e juntando-se a ela na janela. Pai espera que nós dois compareçamos. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Nós dois? Isso é incomum para uma recém-casada, não é? Tudo sobre este casamento é incomum. O reflexo de Alexandre no vidro mostrou um indício de sorriso. Além disso, como a mais nova membro da família Ribeiro, você deveria começar a aprender sobre os negócios.
Não é isso que você queria? Antes que Beatriz pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de um número não listado. Confira as notícias de negócios, amanhã será interessante. Ela manteve sua expressão neutra enquanto apagava a mensagem, mas sua mente estava acelerada. O que seu pai estava planejando? Na manhã seguinte, eles chegaram juntos à sede das empresas Ribeiro, interpretando o papel do casal perfeito. Beatriz havia escolhido seu traje cuidadosamente. Um terno sofisticado azul marinho que projetava tanto poder quanto decoro. Enquanto caminhavam pelo saguão, ela notou como os funcionários os observavam, sussurrando por trás das mãos. O herdeiro playboy e sua misteriosa nova esposa eram claramente objeto de muita especulação. Roberto Ribeiro estava esperando na sala do conselho, cercado por seus executivos mais confiáveis. Seus olhos se estreitaram ligeiramente quando viu Beatriz entrar com Alexandre. Eu não esperava que você se juntasse a nós hoje, minha querida. Alexandre achou que seria bom para mim começar a aprender sobre os negócios da família. Beatriz respondeu suavemente, sentando-se ao lado do marido. Espero que não se importe. Claro que não. O sorriso de Roberto não alcançou seus olhos. Somos todos família agora. A reunião começou com atualizações de rotina, mas Beatriz podia sentir uma tensão subjacente na sala. Os executivos continuavam olhando para seus telefones e Roberto parecia distraído, verificando seu relógio repetidamente. Alexandre, no entanto, parecia completamente à vontade, embora Beatriz notasse como sua mão apertava a caneta sempre que seu pai falava. Na metade da reunião, uma comoção irrompeu do lado de fora da sala do conselho. A secretária de Roberto entrou abruptamente com o rosto pálido. Senhor, o senhor precisa ver isso. A grande tela no final da sala do conselho ganhou vida, exibindo uma reportagem de última hora. O coração de Beatriz parou quando viu a manchete. Empresas Ribeiro acusadas de espionagem corporativa. A reportagem detalhava alegações de tecnologia roubada e concorrentes sabotados, com evidências que remontavam a décadas. A sala do Conselho irrompeu em caos. Roberto Ribeiro levantou-se, seu rosto trovejante. Isso é um absurdo, completa fabricação. Mas Beatriz não estava observando Roberto, ela estava observando Alexandre. Sua expressão não mostrava surpresa, apenas satisfação sombria. Ele a pegou olhando e deu-lhe um aceno quase imperceptível. Esta não era apenas uma notícia aleatória. Este era o começo de algo maior. Todos mantenham a calma, Roberto ordenou, mas sua autoridade parecia estar escapando. Membros do conselho já estavam fazendo ligações, acionistas exigiam explicações e as ações da empresa estavam despencando. Em meio ao caos, o telefone de Beatriz vibrou novamente. Desta vez, a mensagem continha uma única palavra: comece. Ela olhou para cima e encontrou Alexandre observando-a, seus olhos questionadores. Naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Senhor Ribeiro, ela disse, sua voz cortando através do barulho. Talvez devêssemos discutir as patentes da tecnologia Martins. A sala ficou em silêncio. O rosto de Roberto perdeu a cor enquanto ele encarava sua nora. O que você disse? As patentes que sua empresa adquiriu há 15 anos, Beatriz continuou, seu coração batendo forte, mas sua voz firme. As que formaram a base da sua atual divisão de tecnologia. Acredito que existam algumas irregularidades em como foram obtidas. Alexandre inclinou-se para a frente, sua expressão ilegível. Que tipo de irregularidades, querida? Beatriz encarou seu sogro. O tipo que envolve evidências destruídas, documentos fabricados e uma conspiração para arruinar a reputação de um homem inocente, não é mesmo, Roberto? A tensão na sala era palpável. Membros do conselho trocaram olhares preocupados, e Vitória, que havia estado observando silenciosamente do canto, endireitou-se em sua cadeira. Roberto Ribeiro riu, mas havia um tremor em sua voz. Estas são acusações sérias, Beatriz. Espero que você tenha evidências para sustentá-las. Oh, ela tem, Alexandre interrompeu, puxando um pendrive. Assim como eu tenho evidências de todas as outras empresas que você destruiu nos últimos 20 anos, pai.
Você realmente achou que eu passei todos esses anos apenas festejando? Beatriz virou-se para seu marido, genuinamente surpresa. Isso não fazia parte de seu plano, ou do plano de seu pai. Alexandre havia conduzido sua própria investigação, reunindo suas próprias evidências. O jogo tinha mais jogadores do que ela havia percebido. Enquanto Roberto Ribeiro encarava seu filho com incredulidade, o telefone de Beatriz vibrou uma última vez. A mensagem fez seu sangue gelar. Mudança de planos, saia agora. Algo estava errado. Não era assim que deveria acontecer. Mas enquanto olhava ao redor da sala do conselho, para a crescente raiva de Roberto, para o rosto determinado de Alexandre, para o olhar calculista de Vitória, Beatriz percebeu que os planos cuidadosamente elaborados de ambas as famílias estavam prestes a colidir de maneiras que ninguém havia antecipado. As consequências da revelação na sala do conselho enviaram ondas de choque através das empresas Ribeiro. Seguranças escoltaram Roberto Ribeiro para fora do prédio, enquanto advogados se apressavam para conter os danos. Mas Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que algo maior estava se formando. A mensagem urgente de seu pai não fazia parte de sua estratégia original. Ela se encontrou no escritório privado de Alexandre, observando enquanto ele coordenava com os membros do conselho que rapidamente se alinharam com ele. Ele se movia com a confiança de alguém que havia se preparado para este momento por anos, não o playboy despreocupado que havia fingido ser. Você vem planejando isso há muito tempo, ela disse quando finalmente ficaram sozinhos. Alexandre olhou para cima de seu computador, sua expressão complexa. Assim como você vem planejando sua própria vingança. A diferença é que eu estava tentando salvar esta empresa, não destruí-la. Salvá-la? Beatriz riu amargamente. Seu pai construiu este império sobre ideias roubadas e vidas arruinadas. Sim, ele construiu. Alexandre levantou-se e caminhou ao redor de sua mesa. Mas a empresa em si emprega milhares de pessoas, desenvolve tecnologia que ajuda milhões. Ela não precisa ser destruída para ser redimida. Antes que Beatriz pudesse responder, Vitória irrompeu no escritório. Alex, temos um problema. Alguém está tentando acessar os servidores seguros. Estão atrás de tudo. Arquivos de projetos, dados de clientes, registros financeiros. O rosto de Alexandre endureceu. Você pode detê-los? Nossa equipe de tecnologia está tentando, mas... Vitória olhou para Beatriz. Os padrões de ataque correspondem aos usados na violação da tecnologia Martins há 15 anos. Beatriz sentiu o sangue drenar de seu rosto. Este era o plano de contingência de seu pai. Não apenas expor os crimes da família Ribeiro, mas desmantelar completamente seu império. E ele não a havia avisado. Você sabe algo sobre isso? Alexandre disse, estudando sua reação. Não era uma pergunta. Pela primeira vez desde que isso começou, Beatriz se sentiu verdadeiramente dividida. O homem que ela pensava ser apenas uma vítima da ganância de Roberto Ribeiro estava se revelando como algo completamente diferente. E Alexandre, que ela esperava que fosse apenas mais um Ribeiro corrupto, estava lutando para reformar a empresa de seu pai. Meu pai. Ela começou, então parou quando outra realização a atingiu. O homem que vi em nosso casamento, ele não estava trabalhando para meu pai, estava? Ele estava me avisando sobre ele. A expressão de Alexandre confirmou sua suspeita. Temos rastreado os movimentos de seu pai por meses. Ele tem trabalhado com um grupo de invasores corporativos, planejando despedaçar as empresas Ribeiro assim que ela cair. O casamento não era apenas sobre manter você por perto, era sobre protegê-la. Proteger-me? O mundo de Beatriz inclinou-se em seu eixo. De quê? De se tornar um peão em um jogo muito maior que a vingança familiar. Vitória interveio, seus dedos voando sobre seu tablet. Seu pai não está apenas atrás de justiça, Beatriz. Ele está atrás de poder. E está disposto a sacrificar qualquer um para consegui-lo, incluindo você. Os telefones do escritório começaram a tocar simultaneamente enquanto as notícias do ataque cibernético se espalhavam. O chefe de segurança de Alexandre apareceu na porta com atualizações urgentes. Em meio ao caos, Beatriz fez outra escolha. Posso ajudar a deter isso, ela disse, movendo-se para o lado de Vitória. Conheço seus métodos, seus protocolos de backup.
Ela encontrou o olhar de Alexandre. Mas preciso saber se posso confiar em você. Qual é seu plano real para a empresa? Alexandre caminhou até as janelas, olhando para a cidade que ele crescera protegendo à sua própria maneira. Transparência, reforma, inovação real, não ideias roubadas. O nome Ribeiro não precisa ser sinônimo de corrupção. Ele virou-se para ela. Ajude-nos a deter este ataque e eu provarei isso para você. Beatriz respirou fundo e começou a digitar, usando conhecimentos que nunca pensou que usaria para proteger a própria empresa que planejava destruir. Enquanto trabalhava, podia sentir Alexandre observando-a, a compreensão surgindo em seus olhos. Ambos haviam estado lutando contra o mesmo inimigo o tempo todo, apenas de ângulos diferentes. Horas se passaram em um borrão de código e gerenciamento de crises. Vitória provou ser brilhante em estratégia corporativa, orquestrando comunicados à imprensa e comunicações com acionistas, enquanto Beatriz e a equipe de tecnologia lutavam a batalha cibernética. Alexandre movia-se entre eles, tomando decisões cruciais com a autoridade de alguém nascido para liderar. Finalmente, quando a meia-noite se aproximava, eles conseguiram proteger os servidores. Os danos haviam sido contidos, embora os próximos dias revelariam exatamente quanto havia sido exposto. Beatriz recostou-se em sua cadeira, exausta, mas de cabeça clara pela primeira vez em anos. Há algo mais que você deveria saber, ela disse a Alexandre, enquanto Vitória saía para informar a equipe de resposta a emergências. As evidências sobre as patentes Martins. Há mais nisso do que qualquer um de nós descobriu. Alexandre puxou uma cadeira ao lado dela. Me conte tudo. Enquanto Beatriz começava a explicar, ela percebeu que a verdade havia sido escondida de ambos, por Roberto Ribeiro, por seu pai, por outros trabalhando nas sombras. A história da queda de sua família era mais complexa do que ela jamais havia imaginado, e o caminho para a justiça não seria encontrado na vingança. A noite se estendeu enquanto eles juntavam suas investigações separadas, formando uma imagem mais clara das forças contra as quais estavam realmente lutando. Do lado de fora das janelas do escritório, as luzes da cidade cintilavam como estrelas, testemunhas da mudança de alianças e do nascimento de algo que nenhum deles havia esperado encontrar neste casamento arranjado: confiança. O sol da manhã filtrava-se pelas janelas da cobertura, enquanto Beatriz examinava anos de e-mails criptografados que havia recuperado do servidor oculto de seu pai. Após o ataque cibernético, ela e Alexandre haviam trabalhado durante a noite, eventualmente transferindo sua investigação para sua casa, onde podiam falar mais livremente. Vitória havia se juntado a eles, trazendo consigo um tesouro de documentos corporativos que vinha coletando secretamente por anos. Olhe isso, disse Beatriz, virando a tela de seu laptop na direção de Alexandre. Essas mensagens remontam a quase 20 anos. Meu pai não estava apenas se comunicando com invasores corporativos. Ele estava trabalhando com alguém dentro das empresas Ribeiro muito antes da queda da tecnologia Martins. Alexandre inclinou-se, seu ombro roçando o dela enquanto lia. A intimidade casual do gesto não passou despercebida por nenhum dos dois. Estas são referências codificadas a reuniões do conselho, informações privilegiadas. Pai não estava trabalhando sozinho quando visou a empresa da sua família. Sabe que é pior, acrescentou Vitória de sua posição no sofá, cercada por relatórios financeiros. Encontrei um padrão de empresas de fachada, todas ligadas a uma única conta offshore. As transações se alinham perfeitamente com cada grande aquisição corporativa que as empresas Ribeiro executaram nas últimas 2 décadas. Os dedos de Beatriz voavam sobre o teclado enquanto ela seguia a trilha digital. O nome do titular da conta está escondido atrás de camadas de criptografia, mas veja o padrão de assinatura, corresponde ao estilo de negociação das indústrias Cardoso. Juliano Cardoso. Alexandre endireitou-se, sua expressão escurecendo. Ele era o amigo mais próximo do meu pai, seu mentor quando ele assumiu a empresa pela primeira vez. Era? Beatriz captou o tempo passado em sua voz. Ele desapareceu. Há 15 anos.
explicou Vitória, movendo-se para se juntar a eles na mesa de jantar que haviam convertido em um centro de comando. Logo após a aquisição da tecnologia Martins, todos assumiram que ele havia se aposentado em alguma ilha privada. Beatriz sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto as peças começavam a se encaixar. Ele não desapareceu. Ele foi para a clandestinidade. Essas transações mostram que ele tem operado nas sombras, jogando em ambos os lados. Ele ajudou meu pai a montar seu esquema de vingança, mas também alimentava informações para Roberto Ribeiro. O mestre de marionetes perfeito, refletiu Alexandre, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Ele lucra tanto com a destruição quanto com a aquisição de empresas enquanto mantém suas mãos limpas. Uma notificação apareceu no telefone de Beatriz. Outra mensagem de seu pai. Você está cavando muito fundo. Lembre-se onde estão suas lealdades. Ela mostrou a mensagem para Alexandre, cuja mandíbula se apertou. Ele está preocupado que vamos expor Cardoso. É por isso que ele tentou desligar os servidores ontem, não apenas para danificar as empresas Ribeiro, mas para proteger seu verdadeiro parceiro. Mas por quê? Beatriz levantou-se, precisando se mover enquanto sua mente corria. Por que meu pai trabalharia com um homem que ajudou a destruir nossa família? Porque ele não está apenas trabalhando com ele, disse Vitória suavemente, segurando uma fotografia que ela havia retirado de um antigo arquivo da empresa. Olhe isso, da gala da Fundação das Empresas Ribeiro 20 anos atrás. A fotografia mostrava um Roberto Ribeiro mais jovem com Juliano Cardoso, mas foi o terceiro homem na imagem que fez o coração de Beatriz parar. Esse é meu tio Ricardo, mas ele me disse que nunca teve nenhuma conexão com as empresas Ribeiro. Seu tio? Alexandre moveu-se para o lado dela, estudando a foto. Aquele que tem enviado instruções para você durante toda esta operação? Beatriz assentiu, seu mundo inclinando-se novamente. Ele me criou depois que tudo aconteceu com a empresa do meu pai. Ele é quem me ensinou tudo o que sei sobre finanças corporativas, sobre a família Ribeiro. Ele tem preparado você para isso sua vida toda, Alexandre percebeu, mas não pelas razões que você pensava. Vitória já estava digitando furiosamente em seu laptop. Ricardo Martins. Ele estava no Conselho das Indústrias Cardoso antes de se juntar à tecnologia Martins. A conexão remonta ainda mais longe do que pensávamos. Beatriz afundou-se em uma cadeira, memórias inundando-a com um novo contexto. Todos aqueles anos de treinamento, de estudar a família Ribeiro, de aprender a navegar na alta sociedade, não havia sido sobre justiça para seu pai. Ela havia sido preparada para desempenhar um papel específico em um esquema muito maior. Precisamos agir rápido, disse Alexandre, sua voz assumindo a autoridade que ela havia ouvido na sala do conselho. Cardoso saberá que estamos atrás dele agora. Ele tentará liquidar seus ativos, destruir evidências. Um estrondo do corredor o interrompeu. Os três congelaram, então se moveram instintivamente para longe das janelas. Alexandre alcançou a mão de Beatriz, puxando-a para perto enquanto Vitória rapidamente fechava seu laptop. O sistema de segurança, Beatriz sussurrou. Não está mostrando nenhuma violação. Porque foi desativado, Alexandre respondeu sombriamente, assim como na tecnologia Martins 15 anos atrás. A porta da cobertura abriu-se silenciosamente e passos se aproximaram da sala de estar. O coração de Beatriz disparou quando ela reconheceu o andar familiar, um que havia ouvido inúmeras vezes durante sua infância, chegando tarde de reuniões de negócios. Olá, Beatriz, Ricardo Martins disse ao entrar em vista, seu terno, caro impecável como sempre. Vejo que você finalmente começou a fazer as perguntas certas. Embora eu deva dizer, você está se tornando bastante inconveniente. Alexandre moveu-se ligeiramente à frente de Beatriz, sua postura protetora, mas pronta. Presumo que Juliano Cardoso mande lembranças. O sorriso de Ricardo era frio e profissional, o mesmo sorriso que ele usava enquanto ensinava Beatriz sobre aquisições corporativas e manipulação de mercado. Sr. Cardoso está muito interessado em como esta situação se desenvolve. Afinal,
Investimos bastante na educação de Beatriz. Beatriz sentiu a raiva substituir seu choque. Todos esses anos, você estava trabalhando para ele? Tudo que você me ensinou foi apenas para me posicionar como uma arma contra a família Ribeiro? Não contra eles, minha querida, Ricardo corrigiu. Precisávamos que você se aproximasse deles, sim, mas o verdadeiro alvo sempre foi seu pai. Ele se tornou instável depois de perder a empresa. Começou a falar sobre expor tudo. Não podíamos permitir isso. Então você usou a própria filha dele para controlá-lo, disse Vitória, sua voz grossa de desgosto. Fez com que ele pensasse que estava orquestrando todo este plano de vingança, quando na verdade, Ricardo completou, estávamos simplesmente garantindo que todos os nossos cabos soltos fossem amarrados com perfeição. Um escândalo final para enterrar tanto os nomes Ribeiro quanto Martins, deixando as indústrias Cardoso para recolher os pedaços. Ele alcançou seu paletó e Alexandre enrijeceu. Mas Ricardo meramente retirou um envelope. Seu pai queria que você tivesse isso, Beatriz. Considere um pacote de rescisão. O suficiente para começar uma nova vida, bem longe daqui. Sugiro que aceite. Beatriz manteve-se firme, sentindo a presença sólida de Alexandre ao seu lado. Se eu não aceitar? A expressão de Ricardo endureceu. Então receio que o Sr. Cardoso terá que prosseguir com seu plano de contingência, e eu odiaria ver todo o meu trabalho árduo em treiná-la a ser desperdiçado. A tensão na cobertura era elétrica, enquanto Beatriz encarava o homem que havia moldado toda a sua vida. O envelope de Ricardo permanecia estendido entre eles, uma ponte que ela se recusava a cruzar. Atrás dela, podia sentir Alexandre e Vitória se movendo sutilmente, posicionando-se estrategicamente pela sala. Onde está meu pai? Beatriz exigiu, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Ele está mesmo envolvido em qualquer parte disso ainda? Ricardo suspirou abaixando o envelope. Seu pai tem estado seguro em uma das instalações privadas do Sr. Cardoso desde seu casamento. Ele se tornou bastante difícil de gerenciar uma vez que percebeu a verdadeira natureza de nosso arranjo. Você o está mantendo prisioneiro, Alexandre afirmou categoricamente, seu tom carregando uma borda perigosa. Para sua própria proteção, é claro. O sorriso de Ricardo era ensaiado, condescendente. Ele estava prestes a tomar algumas decisões, muito infelizes. Por falar nisso, ele olhou para seu relógio. Estamos ficando sem tempo. A reunião do conselho começa em 1 hora, e o plano do Sr. Cardoso requer que certas peças estejam em seus lugares. Beatriz sentiu Alexandre enrijecer ao seu lado. A reunião de emergência do conselho, convocada para abordar a crise e, oficialmente, remover Roberto Ribeiro do poder. Eles haviam assumido que seria sua oportunidade de expor a verdade, mas, claramente, Cardoso tinha outros planos. O que deveria acontecer nesta reunião? Vitória exigiu, seu tablet apertado protetoramente contra o peito. Outro escândalo conveniente? Mais evidências fabricadas? Nada tão dramático, Ricardo garantiu a eles. Simplesmente o anúncio de que as empresas Ribeiro irão se fundir com as indústrias Cardoso, um pacote de resgate para uma empresa em crise. O conselho não terá escolha a não ser aceitar, dadas as alternativas. A mente de Beatriz corria, processando anos de lições que Ricardo havia lhe ensinado, vendo-as agora pelo que realmente eram. Cada pedaço de informação sobre estratégia corporativa, cada lição em manipulação e influência, havia levado a este momento. Você me ensinou a sempre entender a fraqueza do meu oponente, ela disse lentamente, encontrando os olhos de Ricardo. A encontrar o ponto de pressão que os tornaria vulneráveis. Qual é o de Cardoso? A expressão de Ricardo oscilou. Apenas por um momento, mas foi o suficiente. Beatriz, não faça nada tolto. Você está fora da sua profundidade. Não, ela rebateu dando um passo à frente. Pela primeira vez, estou vendo tudo claramente. Cardoso tem se escondido atrás de procuradores e empresas de fachada por décadas, usando pessoas como você para fazer seu trabalho sujo. Ele nunca aparece pessoalmente, nunca deixa uma trilha direta.
Porque ele está escondendo algo maior, Alexandre concluiu, captando sua linha de pensamento. Algo que o destruiria se viesse à luz. Vitória já estava digitando em seu tablet. O momento de seu desaparecimento há 15 anos não foi apenas sobre o acordo da tecnologia Martins. Havia uma investigação federal sobre fraude corporativa que misteriosamente esfriou bem na mesma época. Chega! A fachada composta de Ricardo rachou. Beatriz, esta é sua última chance. Pegue o dinheiro e desapareça. A influência de Cardoso alcança mais longe do que você pode imaginar. Mas não mais longe do que as evidências que coletamos, Beatriz respondeu, pegando seu telefone. Tudo o que você me ensinou sobre segurança da informação, sobre manter backups, aprendi bem essas lições, tio Ricardo. Cada e-mail, cada transação, cada mensagem codificada estão todos armazenados com segurança e prontos para serem liberados se algo acontecer conosco. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Você está blefando. Estou? Beatriz sorriu, canalizando anos de dissimulação praticada. Você me treinou bem demais. Você realmente achou que eu não teria um plano de contingência próprio? Alexandre moveu-se para ficar ao lado dela, seus ombros se tocando. A reunião do conselho começa em 1 hora, mas acho que deveríamos ter uma conversa diferente com eles, não acha? Beatriz, Ricardo advertiu, pense no seu pai. Oh, estou pensando, ela assegurou a ele. Vitória, quanto tempo levaria para rastrear o caminho do dinheiro das contas offshore de Cardoso? Aquelas que financiam suas instalações privadas? Os dedos de Vitória voavam sobre seu tablet. Com os códigos de acesso destes e-mails, talvez 30 minutos. A mão de Ricardo tremeu em direção ao seu paletó novamente, mas Alexandre foi mais rápido. Em um movimento suave, ele imobilizou o braço de Ricardo atrás de suas costas, removendo uma pequena pistola de seu bolso interno. Como eu disse, a voz de Alexandre era fria. Vamos ter uma conversa diferente com o conselho. A próxima meia. Hora foi um turbilhão de atividade. Vitória coordenou com sua equipe de segurança confiável, enquanto Alexandre garantia que Ricardo permanecesse cooperativo. Beatriz trabalhou febrilmente, usando tudo o que havia aprendido ao longo dos anos para desvendar a teia de enganos de Cardoso. Enquanto se preparavam para sair para a reunião do conselho, Beatriz recebeu uma mensagem final em seu telefone. Esta não era de seu pai ou Ricardo, era de um número que ela nunca havia visto antes. Bem jogado, senhora Ribeiro. Talvez devêssemos nos encontrar pessoalmente, afinal. JC. Ela mostrou a mensagem para Alexandre, cuja expressão endureceu. Ele está desesperado. Ele sabe que o encurralamos. Ótimo, Beatriz respondeu ajeitando seu blazer. Porque tenho algumas perguntas sobre uma certa investigação federal que foi suspensa há 15 anos. Enquanto desciam no elevador até seu carro que os aguardava, Beatriz sentiu a mão de Alexandre deslizar para a sua. O gesto não era para espetáculo desta vez, não havia câmeras, nenhuma plateia para convencer. Era real como muito do que havia se desenvolvido entre eles. Pronta para derrubar um império. Ele perguntou suavemente. Beatriz apertou sua mão, pensando em todas as lições que Ricardo havia lhe ensinado sobre poder e manipulação. Ela as usaria uma última vez, mas não por vingança, por justiça, por verdade e por um futuro que ela nunca esperou querer. Pronta para construir um melhor, ela corrigiu, e sentiu o sorriso de Alexandre sem precisar olhar. O carro esperava abaixo, e além dele, uma sala de conselho onde anos de corrupção e manipulação finalmente viriam à luz. Beatriz pensou em seu pai, lutando suas próprias batalhas sob a custódia de Cardoso, e fez uma promessa silenciosa. Até o final do dia, todas as marionetes estariam livres de suas cordas, e o mestre de marionetes finalmente daria um passo para a luz. A sala do Conselho das Empresas Ribeiro crepitava de tensão quando Beatriz e Alexandre entraram, seguidos por Vitória e 2 oficiais de segurança escoltando Ricardo Martins. Conselheiros e executivos sussurravam entre si.
seus olhos alternando entre o jovem casal e Roberto Ribeiro, que estava sentado com expressão impassível na extremidade da mesa. "O que significa isso?" Roberto exigiu, levantando-se de sua cadeira. "Esta reunião foi convocada para abordar a crise." "É exatamente isso que estamos aqui para fazer, pai." Alexandre interrompeu, sua voz carregando a autoridade de um líder nato. "Mas primeiro acredito que o Sr. Juliano Cardoso deveria se juntar a nós." Um murmúrio percorreu a sala ao mencionar o nome de Cardoso. O rosto de Roberto empalideceu ligeiramente, embora ele mantivesse sua compostura. "Juliano Cardoso está aposentado há anos. Este dificilmente é o momento para... Na verdade..." Beatriz deu um passo à frente, conectando seu laptop ao sistema de apresentação da sala. "O Sr. Cardoso tem sido bastante ativo, só que não sob seu próprio nome." As telas ao redor da sala do conselho ganharam vida, exibindo uma complexa teia de transações financeiras, empresas de fachada e comunicações codificadas. Vitória moveu-se suavemente para o pódio, assumindo o controle da apresentação. "Nos últimos 15 anos, ela começou, as indústrias Cardoso têm operado através de uma rede de empresas de fachada, sistematicamente visando e manipulando corporações para aquisições hostis. Mas sua verdadeira obra-prima foi o jogo longo que jogaram com as empresas Ribeiro." Roberto levantou-se abruptamente. "Isso é absurdo. Proponho suspender esta reunião." "Sente-se, Roberto." A nova voz veio da porta, fazendo todas as cabeças se virarem. Juliano Cardoso estava lá, impecavelmente vestido em um terno cinza carvão, seu cabelo prateado e olhos penetrantes, exatamente como Beatriz lembrava da antiga fotografia. "Acredito que é hora de termos uma conversa honesta." Beatriz sentiu a mão de Alexandre roçar a sua, um sinal silencioso de apoio. Eles esperavam que Cardoso aparecesse, mas não tão audaciosamente. Sua presença mudava a dinâmica de seu plano cuidadosamente elaborado. "Senhoras e senhores do conselho", Cardoso disse, caminhando para o centro da sala com a confiança de alguém acostumado a comandar a tensão, "o que vocês estão prestes a ouvir é uma história de ambição, traição e poder. Mas talvez não a história que vocês estão esperando." Ele virou-se para encarar Beatriz diretamente. "Seu pai foi um dos meus protegidos mais brilhantes, minha querida. Você sabia disso? Antes de fundar a tecnologia Martins, ele trabalhou para mim. Sua inovação, seu impulso, me lembravam de mim mesmo na sua idade. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele confiou em você", Beatriz respondeu uniformemente, embora seu coração estivesse acelerado. Cardoso sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ele confiava em todos. Roberto, eu, até mesmo seu tio Ricardo aqui. Ele não conseguia ver que neste mundo, confiança é apenas outra forma de alavancagem. "Chega, Juliano." Roberto interveio, sua voz tensa. "Tínhamos um acordo." "Tínhamos sendo a palavra operante." Cardoso respondeu friamente. "Mas as circunstâncias mudaram." "Não." "É? Graças ao seu filho e sua surpreendentemente capaz esposa." Alexandre deu um passo à frente. "Sabemos sobre a investigação federal que foi suspensa há 15 anos. Aquela envolvendo não apenas fraude corporativa, mas lavagem de dinheiro internacional. Pela primeira vez, a compostura de Cardoso vacilou ligeiramente. Atrás dele, Beatriz notou vários conselheiros digitando urgentemente em seus telefones, sem dúvida procurando antigas reportagens de notícias. "Também sabemos, Vitória", acrescentou, mudando a exibição para um novo conjunto de documentos, "sobre as contas offshore, financiando instalações de detenção privadas, incluindo aquela onde Marcos Martins está atualmente detido." Ricardo Martins moveu-se desconfortavelmente entre seus escoltas de segurança. "Senhor Cardoso, talvez devêssemos..." "Fique quieto, Ricardo", Cardoso estalou. "Você já ultrapassou sua utilidade." Ele voltou-se para Beatriz e Alexandre, sua expressão calculista. "Vocês jogaram bem, reconheço isso, mas ainda estão perdendo uma peça crucial do quebra-cabeças." Beatriz sentiu um calafrio quando Cardoso alcançou seu paletó. Em vez de uma arma, ele retirou um único pendrive. "Vocês gostariam de saber quem realmente ordenou o ataque à tecnologia Martins? Quem orquestrou a queda do seu pai e depois
Usou isso para manipular todos nesta sala? Roberto Ribeiro levantou-se tão rapidamente que sua cadeira tombou para trás. Juliano, não... Seu pai não apenas perdeu sua empresa, Cardoso continuou, seus olhos fixos em Beatriz. Ele perdeu sua reputação, seu futuro e quase sua vida. Mas não foi Roberto Ribeiro quem ordenou isso. Foi sua mãe. A sala do conselho irrompeu em caos. Beatriz sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés, grata pela mão firme de Alexandre em seu cotovelo. Sua mãe havia desaparecido pouco depois do colapso da empresa, partindo sem explicação. Todos haviam assumido que ela não conseguira lidar com o escândalo, a súbita queda em desgraça. Helena Martins, Cardoso disse, sua voz cortando através do barulho, foi minha aluna mais brilhante. Ela reconheceu que o idealismo de seu marido seria sua ruína, então ela fez uma escolha para proteger o legado deles. Seu legado, Beatriz. Tudo o que aconteceu desde então tem sido parte do plano dela. Você está mentindo, Beatriz sussurrou. Mas mesmo enquanto dizia isso, memórias começaram a surgir. As reuniões noturnas de sua mãe, as ligações telefônicas codificadas, a maneira como ela havia insistido que Beatriz aprendesse sobre finanças corporativas, mesmo quando criança. Estou? Cardoso ergueu o pendrive. A verdade está toda aqui. Sua mãe não a abandonou. Ela tem trabalhado nos bastidores usando os recursos das indústrias Cardoso para se preparar para este momento exato. Por que você acha que Ricardo foi tão insistente em arranjar seu casamento com Alexandre? Beatriz virou-se para seu tio, que não encontrou seus olhos. É verdade? Antes que Ricardo pudesse responder, as portas da sala do conselho se abriram novamente. De pé ali, elegante como sempre em um terno de negócios sob medida, estava Helena Martins. Beatriz encarou a mãe que não via há 15 anos, tentando reconciliar a mulher que lembrava com a mente por trás do plano que Cardoso descrevia. Olá, Beatriz, Helena disse suavemente. Acredito que é hora de terminarmos o que começamos. A sala do conselho caiu em um silêncio atento, enquanto Helena Martins movia-se graciosamente para o centro da sala. Beatriz não conseguia tirar os olhos de sua mãe, a mulher que havia moldado sua vida à distância, orquestrando cada movimento como uma grande mestra de xadrez. O problema com homens como Juliano e Roberto, Helena começou, sua voz carregando a mesma autoridade tranquila que Beatriz lembrava da infância, é que eles nunca esperam que uma mulher os supere. Eles nos veem como peças a serem movidas, não como jogadoras por direito próprio. O sorriso confiante de Cardoso havia desaparecido ligeiramente. Helena, pense cuidadosamente sobre o que está prestes a fazer. Oh, Juliano. A risada de Helena era suave, mas afiada. Tenho pensado cuidadosamente por 15 anos. Cada detalhe, cada contingência foi planejada para este momento. Ela virou-se para Beatriz. Incluindo você, minha querida. Embora deva admitir, você excedeu até minhas expectativas. Beatriz sentiu a presença de Alexandre atrás dela, sólida e reconfortante. Por quê? Ela perguntou à sua mãe. Por que destruir a empresa do pai? Por que nos fazer passar por tudo isso? Destruí-la? Helena ergueu uma sobrancelha. Beatriz, eu a salvei. Seu pai era brilhante, mas ingênuo. Ele estava prestes a expor sua nova tecnologia ao mundo sem entender como ela seria usada ou quem a usaria. O programa de interface neural, Vitória disse repentinamente, estudando seu tablet. A tecnologia Martins estava desenvolvendo um avanço na interação humano-computador. Helena assentiu com aprovação. Tecnologia que poderia revolucionar tudo, desde tratamento médico até segurança digital. Mas nas mãos erradas, ela lançou um olhar significativo para Cardoso. Bem, algumas pessoas viram seu potencial para aplicações menos altruístas. Você derrubou as ações da sua própria empresa, Alexandre percebeu. Então usou os recursos de Cardoso para esconder a tecnologia. E no processo, Roberto Ribeiro acrescentou amargamente, me manipulou para adquirir uma empresa aparentemente sem valor, tornando-me o bode expiatório perfeito por sua destruição.
O sorriso de Helena era quase piedoso. Você estava tão ansioso para provar-se um invasor corporativo, Roberto. Tão desesperado para mostrar que poderia ser tão implacável quanto Juliano. Você nunca questionou por que a aquisição foi tão fácil, porque todas as evidências de irregularidades pareciam cair em seu colo. A mente de Beatriz corria, montando a elaborada estratégia. As contas offshore, as empresas fantasma, elas não eram apenas para esconder dinheiro. Elas estavam protegendo a tecnologia, mantendo-a fora de alcance até que pudesse ser revelada com segurança. Helena concluiu. Até que as empresas Ribeiro tivessem um líder que entendesse a responsabilidade que vem com o poder. Ela olhou significativamente para Alexandre. Seu pai pode ser um tirano corporativo, mas você mostrou um tipo diferente de força. Cardoso moveu-se repentinamente, alcançando seu telefone, mas Vitória foi mais rápida. Eu não faria isso, ela advertiu, mostrando-lhe a tela de seu tablet. Todos os seus protocolos de emergência foram neutralizados, incluindo os da instalação que detém o Sr. Martins. Helena assentiu para Vitória. Sua irmã tem sido uma aliada inestimável, Alexandre. Ela reconheceu a verdade sobre a operação de Cardoso meses atrás e entrou em contato comigo diretamente. Alexandre virou-se para sua irmã em surpresa. Vitória deu de ombros ligeiramente. Alguém tinha que protegê-lo enquanto você brincava de detetive playboy. Chega disso. Cardoso estalou, sua compostura finalmente rachando. Helena, você está esquecendo quem financiou seu pequeno jogo de xadrez. Quem protegeu você todos esses anos? Não, Juliano. A voz de Helena tornou-se fria. Você está esquecendo quem lhe ensinou tudo o que sabe sobre manipulação corporativa. Quem ajudou você a construir as indústrias Cardoso para ser a fachada perfeita para seus empreendimentos menos legais. Ela virou-se para os membros do conselho. Gostariam de saber o que seu antigo mentor realmente tem feito com os recursos da empresa? Os próximos minutos foram um borrão de revelações enquanto Helena sistematicamente expunha décadas de crimes financeiros, violações de direitos humanos e espionagem tecnológica de Cardoso. Beatriz observava em espanto enquanto sua mãe manejava informações como um bisturi de cirurgião, cortando camadas de engano para revelar o coração corrupto do império de Cardoso. Roberto Ribeiro sentou-se em silêncio atordoado enquanto seu amigo mais antigo era revelado como seu maior inimigo. Alexandre moveu-se para o lado de Beatriz, entrelaçando seus dedos com os dela, enquanto observavam os planos cuidadosos de ambos os seus pais se desenrolarem. O que acontece agora? Beatriz perguntou suavemente, olhando para sua mãe. A expressão de Helena suavizou. Agora, minha querida, nós reconstruímos. A tecnologia de interface neural está pronta para ser desenvolvida adequadamente, eticamente. As empresas Ribeiro, sob a liderança de Alexandre e com sua orientação, podem ser a empresa para fazer isso. E pai, está sendo libertado enquanto falamos, Vitória confirmou verificando seu telefone. Nossa equipe de segurança chegou à instalação há 1 hora. Cardoso olhou ao redor da sala, vendo seus aliados o abandonarem um por um. Isso não acabou, Helena. Você não tem a autoridade. Na verdade, um dos membros do conselho interrompeu. Dadas as evidências apresentadas, proponho votar imediatamente na remoção de Juliano Cardoso de qualquer associação com as empresas Ribeiro e lançar uma investigação completa sobre as indústrias Cardoso. O voto foi unânime. Enquanto os escoltas de segurança conduziam Cardoso e Ricardo para fora da sala, Helena virou-se para Beatriz e Alexandre. Eu sei que vocês têm perguntas, ambos, e vocês merecem respostas, mas agora esta empresa precisa que sua nova liderança assuma o controle. Beatriz olhou para Alexandre, vendo em seus olhos a mesma mistura de determinação e esperança que sentia. Ambos haviam sido peões nos jogos de seus pais, mas em algum momento ao longo do caminho, tornaram-se jogadores por direito próprio. Roberto Ribeiro levantou-se lentamente. A empresa é sua, filho. Tente fazer melhor do que eu fiz. Enquanto os membros do conselho saíam,
deixando-os a sós com Helena e Vitória. Beatriz finalmente fez a pergunta que havia queimado em seu coração por 15 anos. Você alguma vez planejou voltar? Helena tocou o rosto da filha gentilmente. Minha querida, eu nunca parti. Tudo que fiz foi para lhe dar o futuro que você merecia. Onde você pudesse liderar com sabedoria em vez de medo, criar em vez de destruir. Ela sorriu para Alexandre. Embora deva admitir o amor real que cresceu entre vocês dois, não fazia parte do meu plano. Foi uma surpresa bastante maravilhosa. Beatriz inclinou-se no abraço de Alexandre, sentindo a verdade nas palavras de sua mãe. O que havia começado como um casamento arranjado de vingança e manipulação havia se tornado algo completamente diferente, algo real e poderoso e deles próprios. O sol estava se pondo sobre São Paulo, pintando a sala do conselho em tons de ouro e sombra. Lá fora, repórteres já estavam se reunindo, famintos por detalhes sobre os dramáticos eventos do dia. Mas por um momento, Beatriz permitiu-se simplesmente existir neste espaço entre fim e começo, entre os jogos do passado e os desafios do futuro. Pronta? Alexandre perguntou suavemente. Beatriz olhou para sua mãe, que assentiu encorajadoramente, então para Vitória, que lhe deu um sorriso cúmplice. Finalmente ela virou-se para seu marido, seu parceiro em todas as coisas agora. Pronta, ela respondeu, e juntos eles deram um passo à frente para enfrentar o que viria a seguir. O quarto de hospital privado estava silencioso, exceto pelo constante bip dos monitores e o suave sussurro da brisa noturna pela janela. Marcos Martins estava sentado, apoiado na cama, parecendo mais magro do que Beatriz lembrava, mas com a mesma inteligência aguçada nos olhos. Após sua libertação da instalação de Cardoso, ele havia sido imediatamente transferido para cá, para observação e tratamento. Beatriz estava parada na porta, segurando a mão de Alexandre para ter apoio. Depois de tudo que havia acontecido na sala do conselho, enfrentar seu pai parecia como a peça final de um quebra-cabeça que ela não sabia que estava montando. Você vai ficar parada aí o dia todo? Marcos perguntou, sua voz mais fraca do que ela lembrava, mas carregando o mesmo calor. Venha aqui, pequena. O apelido de infância quebrou algo dentro de Beatriz. Ela atravessou o quarto em passos rápidos, abraçando cuidadosamente seu pai, enquanto lágrimas que ela não havia se permitido derramar finalmente caíram. Alexandre permaneceu junto à porta, dando-lhes privacidade para seu reencontro. Sinto muito. Marcos sussurrou em seu cabelo. Eu nunca quis que você carregasse este fardo. Quando sua mãe explicou seu plano pela primeira vez, lutei contra o envolvimento de você. Beatriz afastou-se, enxugando os olhos. Você sabia? Todo esse tempo? Não tudo, ele admitiu. Helena só me contou os traços gerais, que ela precisava proteger nossa tecnologia, que Cardoso não era confiável. Ela me fez prometer desempenhar meu papel, deixar todos acreditarem que eu estava arrasado pela perda da empresa. Enquanto ela me preparava para me infiltrar na família Ribeiro, Beatriz concluiu, compreendendo, surgindo. Mas então Cardoso o aprisionou. Porque comecei a fazer muitas perguntas, Marcos assentiu. Eu não suportava ver você se casar com aquela família sem saber se você estaria segura. Quebrei o personagem. Ameacei expor tudo. Cardoso não podia arriscar. Uma suave batida na porta os interrompeu. Helena estava lá, parecendo de alguma forma mais suave do que havia estado na sala do conselho, mais como a mãe que Beatriz lembrava. Os médicos dizem que você pode ir para casa amanhã, ela disse a Marcos, movendo-se para sentar na beira de sua cama. A maneira como se olhavam, com tão profunda compreensão e propósito compartilhado, fez o coração de Beatriz doer por todos os anos que haviam perdido. Casa, Marcos repetiu sorrindo levemente. Não estamos todos em casa juntos há 15 anos. Alexandre finalmente deu um passo à frente. Na verdade, tivemos algumas discussões sobre isso. Ele olhou para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. Gostaríamos que vocês dois ficassem conosco, pelo menos por enquanto. A cobertura tem bastante espaço
E ainda há muito que precisamos entender sobre a tecnologia de interface neural. Os olhos de Helena brilharam com aprovação. Falando nisso, os servidores seguros na instalação de Cardoso foram recuperados. Tudo que escondemos sobre a pesquisa original está tudo intacto. Marcos alcançou a mão de sua esposa, apertando-a. Gentilmente. Você conseguiu, meu amor, você protegeu tudo. Todos nós conseguimos, Helena corrigiu, olhando para Beatriz e Alexandre. Embora deva admitir que observar vocês dois transformarem nossos complexos esquemas em algo real tem sido notável. Beatriz recostou-se contra o peito de Alexandre, sentindo seus braços envolverem sua cintura. Não era parte do plano, ela admitiu, me apaixonar por ele. As melhores coisas geralmente não são, Helena sorriu. Seu pai e eu aprendemos essa lição há muito tempo. Por que você acha que lutei tão arduamente para proteger não apenas a tecnologia, mas a possibilidade de um futuro onde você pudesse liderar sem os fardos que carregamos? Uma enfermeira apareceu com a medicação noturna de Marcos e todos tomaram isso como um sinal para deixá-lo descansar. Enquanto caminhavam pelo corredor do hospital, Helena explicando mais detalhes sobre a pesquisa escondida para Alexandre, Beatriz sentiu uma profunda sensação de paz se estabelecendo sobre ela. As últimas semanas haviam transformado tudo o que ela pensava saber sobre sua vida, sua família e seu propósito. A vingança que ela havia planejado havia se transformado em redenção, as mentiras em verdades mais profundas. Ainda há tanto trabalho a fazer, ela refletiu enquanto pegavam o elevador até seu carro à espera. A reestruturação da empresa, o desenvolvimento da tecnologia, reconstruir a confiança pública. Alexandre a puxou para mais perto. Sorte que formamos uma equipe tão forte. Helena os observava com olhos conhecedores. Sabe, quando concebi este plano pela primeira vez, me preocupei que forçar vocês dois juntos criaria outro ciclo de ressentimento e manipulação. Eu deveria ter tido mais fé em vocês dois. Lá fora, a mídia ainda estava acampada, faminta, por mais detalhes sobre o escândalo das indústrias Cardoso e as dramáticas mudanças nas empresas Ribeiro. Mas seu motorista conhecia a saída secreta e logo estavam deslizando pelo trânsito noturno de São Paulo em direção à casa. Vitória está lidando com as declarações iniciais à imprensa, Alexandre relatou, verificando seu telefone. O Conselho está totalmente por trás de nossa liderança e a investigação federal sobre as operações de Cardoso está avançando rapidamente. E Roberto? Beatriz perguntou cuidadosamente. Seu sogro havia sido notavelmente ausente desde o confronto na sala do Conselho. Ele concordou em se afastar completamente, Alexandre disse. Acho que finalmente ver a verdadeira natureza de Cardoso o abalou mais do que está disposto a admitir. Ele está falando sobre se aposentar na casa em Angra dos Reis. Helena assentiu com aprovação. Às vezes a melhor vitória é dar às pessoas a oportunidade de escolher um caminho diferente. Beatriz pensou em todos os caminhos que os haviam levado até aqui, os planos cuidadosamente elaborados, as reviravoltas inesperadas, os momentos de verdade que haviam mudado tudo. Sua mãe havia orquestrado um elaborado jogo de xadrez corporativo, mas em algum momento ao longo do caminho, as peças haviam desenvolvido mentes próprias. Enquanto seu carro virava em direção à casa, Beatriz flagrou Alexandre observando-a, com aquela mistura de admiração e compreensão que ainda fazia seu coração pular. Eles haviam encontrado algo que nenhuma de suas famílias havia esperado. Uma parceria baseada em verdade em vez de engano, em construir em vez de destruir. As luzes da cidade cintilavam ao redor deles como estrelas, e Beatriz lembrou-se de outra noite não muito tempo atrás, quando ela havia ficado em um vestido de noiva, se preparando para entrar em um mundo de mentiras. Como tudo havia se desenrolado de forma diferente. Quão melhor do que ela poderia ter imaginado. 6 meses depois, a instalação de pesquisa das empresas Ribeiro zumbia de atividade. A tecnologia de interface neural, finalmente libertada de seus anos de ocultação, estava sendo desenvolvida sob as rígidas diretrizes éticas que Beatriz e Alexandre
haviam estabelecido. Através da janela de observação, Beatriz observava seu pai trabalhar com uma equipe de cientistas, sua paixão pela inovação ardendo tão intensamente quanto sempre. Os testes preliminares estão superando as expectativas, Vitória relatou, juntando-se a Beatriz na janela. Apenas as aplicações médicas já poderiam revolucionar o tratamento para milhares de pacientes. E os protocolos de segurança? Beatriz perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela havia pessoalmente supervisionado seu desenvolvimento, determinada que esta tecnologia nunca seria armada como Cardoso havia pretendido. Multicamadas e inquebráveis, Vitória garantiu a ela. Os métodos de criptografia de Helena estavam décadas à frente de seu tempo. Com as salvaguardas adicionais que implementamos, o sistema só pode ser usado para seus propósitos terapêuticos pretendidos. Beatriz sorriu, lembrando-se das palavras de sua mãe sobre a responsabilidade que vinha com o poder. Helena havia estado certa sobre tantas coisas, inclusive a necessidade de líderes que entendessem que a inovação deveria servir à humanidade, não controlá-la. Falando em Helena, Vitória continuou, ela está esperando por você na sala de conferências. Algo sobre o lançamento da Fundação Martins? A Fundação Martins havia sido a primeira grande iniciativa de Beatriz e Alexandre, após assumirem o controle das empresas Ribeiro. Dedicada ao desenvolvimento ético de tecnologia e responsabilidade corporativa, representava tudo pelo que ambas as famílias haviam lutado e contra. Beatriz encontrou sua mãe revisando materiais de apresentação, parecendo perfeitamente à vontade na moderna sala de conferências. Os últimos meses haviam sido um período de cura e reconexão, de aprender a ser uma família novamente enquanto construíam algo novo das cinzas do passado. O Conselho de Curadores está confirmado para o lançamento da próxima semana, Helena relatou sem olhar para cima, incluindo alguns ex-executivos das indústrias Cardoso, que estão muito ansiosos para se distanciarem do legado de Juliano. E Cardoso? Beatriz perguntou, embora já soubesse a resposta. A investigação federal havia revelado décadas de crimes, garantindo que Juliano Cardoso passaria o resto de sua vida lidando com promotores e processos civis. Ainda falando com as autoridades, Helena sorriu levemente. Parece que ele tinha ainda mais segredos do que eu sabia, embora nenhum deles possa nos ferir agora. Beatriz sentou-se ao lado de sua mãe, observando a mulher que havia orquestrado um esquema de proteção tão elaborado. Você se arrepende de alguma coisa? Os anos que perdemos, a dor por que todos passamos? A expressão de Helena suavizou. Eu me arrependo da dor, sim, mas não do resultado. Ela gesticulou para a janela, onde podiam ver Alexandre chegando para suas reuniões da tarde, cumprimentando funcionários calorosamente enquanto passava. Olhe o que vocês construíram juntos, não apenas uma empresa, mas uma visão para o futuro. Isso vale tudo o que sacrificamos. O sol da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando longas sombras pela sala de conferências. Lá, fora, São Paulo pulsava com energia, sem saber da revolução silenciosa ocorrendo dentro dessas paredes. Senhor e senhora Ribeiro, uma assistente apareceu na porta. O comitê de revisão ética está pronto para vocês. Beatriz recolheu seus materiais, compartilhando um olhar cúmplice com sua mãe. Era isso que Helena havia lutado. Um mundo onde inovação e integridade poderiam coexistir, onde o poder servia a um propósito maior do que mero lucro. Ela encontrou Alexandre esperando junto à porta da sala do comitê, sua gravata ligeiramente afrouxada após um dia de reuniões. Mesmo agora, meses em sua liderança, Beatriz ficava impressionada com quão naturalmente trabalhavam juntos, como suas diferentes forças criavam algo maior do que qualquer um poderia alcançar sozinho. Pronta para mudar o mundo? Ele perguntou, oferecendo seu braço com um sorriso que ainda fazia seu coração palpitar. Beatriz pegou seu braço, pensando em todos os caminhos que os haviam levado até ali, o casamento arranjado que havia se tornado amor verdadeiro, a busca por vingança que havia se transformado em uma missão de criação,
os legados familiares que eles haviam escolhido redefinir em vez de rejeitar. Sabe o que sua mãe me disse? Esta manhã? Alexandre disse enquanto entravam na reunião. Ela disse que nos observar juntos a lembra de um jogo de xadrez onde ambos os jogadores decidiram construir algo em vez de tentar vencer. Beatriz sorriu, lembrando-se de todas as lições de xadrez de sua juventude, todas as estratégias e manipulações que havia aprendido, como essas habilidades a serviam diferentemente agora, usadas para proteção em vez de destruição, para inovação em vez de vingança. Os membros do comitê levantaram-se quando eles entraram, prontos para garantir que a próxima fase do desenvolvimento da interface neural atingisse seus rígidos padrões éticos. Este era o mundo deles agora, um de transparência e responsabilidade, de poder temperado pela sabedoria. Através das janelas, Beatriz podia ver a cidade se estendendo até o horizonte, cheia de possibilidades. O jogo que sua mãe havia iniciado havia evoluído para algo completamente novo, algo que nenhuma família poderia ter previsto. Enquanto ela tomava seu lugar ao lado de Alexandre, Beatriz sentiu o peso de seus anéis. A aliança de casamento, que uma vez representara uma mentira, agora transformada em um símbolo de verdade. Todos eles haviam sido jogadores em um jogo elaborado, mas em algum momento ao longo do caminho, eles haviam mudado as regras, e ao fazê-lo, haviam mudado a si mesmos. Um ano após o dia do casamento, Beatriz e Alexandre estavam juntos no terraço da cobertura, observando o sol se pôr sobre São Paulo. A cidade havia mudado no último ano, ou talvez fossem eles que haviam mudado, vendo-a através de novos olhos. Difícil acreditar que já se passou um ano, Alexandre refletiu, seu braço confortavelmente envolvendo a cintura de Beatriz. Às vezes, parece que aquele casamento foi em outra vida. De muitas formas foi, Beatriz respondeu, pensando na pessoa que havia sido então tão focada em vingança que quase perdeu a oportunidade de algo maior. O som de risadas chegava da sala de estar, onde ambas as famílias haviam se reunido para celebrar não apenas seu aniversário, mas também o lançamento bem-sucedido dos primeiros testes médicos da interface neural. Marcos e Helena Martins estavam lá, junto com Vitória, e, surpreendentemente, Roberto Ribeiro, que havia gradualmente encontrado seu caminho de volta às suas vidas nos últimos meses. Você alguma vez imaginou que acabaríamos aqui? Beatriz perguntou, virando-se para encarar seu marido. Naquela noite do jantar de ensaio, quando você estava me investigando e eu estava tramando contra sua família. Alexandre sorriu, tocando suavemente sua bochecha. Imaginei muitos cenários, mas nenhum deles chegou perto desta realidade. Ele gesticulou em direção à sala de estar. Nossas famílias unidas, a empresa prosperando, a tecnologia sendo usada para ajudar pessoas. E nós, Beatriz acrescentou suavemente, os verdadeiros nós, não os papéis que estávamos interpretando. A porta do terraço abriu-se e Vitória emergiu com 2 taças de champanhe. Se vocês dois puderem pausar o momento romântico, há algo que precisam ver. Eles a seguiram para dentro, onde o noticiário da noite estava passando na grande tela. A âncora estava relatando sobre o mais recente avanço da Fundação Martins. Um tratamento bem-sucedido para uma condição neurológica anteriormente incurável, possibilitado pela aplicação ética da tecnologia de interface neural. O avanço Ribeiro Martins, a repórter dizia, representa não apenas um avanço médico, mas um novo modelo de responsabilidade corporativa no desenvolvimento tecnológico. Helena estava ao lado de Marcos, suas mãos unidas enquanto assistiam à reportagem. Roberto Ribeiro estava sentado próximo, com um olhar de genuíno orgulho em seu rosto, enquanto observava seu filho e nora sendo entrevistados sobre o trabalho da fundação. Vocês criaram algo notável, disse Roberto quando a reportagem terminou. Vocês dois, algo muito melhor do que o que eu construí. Todos nós criamos, Alexandre corrigiu, olhando ao redor para sua família reunida. Cada pessoa nesta sala desempenhou um papel para tornar isso possível. Beatriz pensou sobre a
complexa teia de eventos que os havia reunido. O longo jogo de proteção de sua mãe, a resiliência de seu pai, o apoio silencioso de Vitória, até mesmo o eventual reconhecimento de Roberto da necessidade de mudança. O que havia começado como uma história de vingança e manipulação havia se transformado em algo completamente diferente, uma história de redenção, de amor, do poder de escolher construir em vez de destruir. Mais tarde naquela noite, depois que suas famílias haviam ido embora e as luzes da cidade cintilavam como estrelas abaixo, Beatriz e Alexandre retornaram ao terraço. O ar quente de verão carregava a promessa de mais mudanças, mais desafios, mais oportunidades para provar que o poder poderia ser exercido com sabedoria e compaixão. Sabe, Alexandre disse, puxando Beatriz para perto, quando descobri pela primeira vez quem você realmente era, pensei que era tão esperto fingindo para expor seus planos. Beatriz riu suavemente. E eu achava que era tão brilhante, usando nosso casamento para me infiltrar na sua família. Ambos estávamos certos, de certa forma, ele refletiu. Você realmente se infiltrou na minha família, e eu realmente expus seus planos. Só não percebemos que essas coisas nos levariam aqui. Ao amor? Beatriz sugeriu, inclinando seu rosto para o dele. A verdade, ele corrigiu, então sorriu. E sim ao amor. O verdadeiro, não o arranjado. Acima deles, as estrelas emergiam uma a uma, testemunhas do fim de uma história e o começo de outra. O jogo de xadrez corporativo que Helena Martins havia posto em movimento anos atrás havia evoluído para algo muito mais significativo. Um legado de inovação, ética e genuína conexão humana. Beatriz pensou em todos os jovens casais que um dia poderiam ouvir sua história, que poderiam aprender que até mesmo os planos mais cuidadosamente arranjados poderiam ser transformados pelo poder da escolha, verdade e amor. Pronta para o que vier a seguir? Alexandre perguntou, ecoando a pergunta que havia feito tantas vezes durante sua jornada juntos. Beatriz sorriu, pensando em tudo o que haviam construído e tudo o que ainda tinham para criar. Com você? Sempre. E enquanto permaneciam juntos sob o vasto céu de São Paulo, Beatriz sabia que alguns jogos valiam a pena perder se levassem a ganhar algo muito mais precioso. A chance de escrever sua própria história, de escolher seu próprio caminho, de transformar manipulação em verdade e amor arranjado em amor verdadeiro. A cidade estendia-se diante deles, cheia de possibilidades, e em algum lugar na distância, um novo dia estava nascendo.